vida? Será que você tem buscado conhecer a Deus a cada dia, mais e mais? Deus quer se revelar à sua vida, amém, querido? Fala comigo: Deus, eu quero te conhecer. Querido, não brinque com Deus. Deus quer se revelar a você, mas você precisa caminhar em santidade e pureza diante do Senhor. Como é que você tem tratado Deus? Será que você está satisfeito com a sua vida cristã? Será que você está satisfeito com o seu conhecimento de Deus? Deus tem mais para você. Amém? Outra característica que a Bíblia diz aqui: não o glorificaram como Deus. Será que em meio das dificuldades que você passa pela vida, você tem murmurado contra Deus, se levantado contra Deus? Ou tem dado glória a Deus, que é a chave da sua vitória? Amém? Deus não quer encontrar murmuradores, querido. Deus quer pessoas que deem glória a Deus em toda hora. Porque quando você dá glória a Deus, a glória de Deus desce nas suas circunstâncias, nos seus problemas. Sabe por que muitas vezes você tem apanhado para os seus problemas, para as suas dificuldades? Porque você não tem adorado e orado nesses momentos. Porque é nesses momentos que o sacrifício de louvor sobe diante de Deus e a glória de Deus desce sobre as nossas vidas. Será que você tem dado ao Senhor a glória que lhe é devida? A Bíblia está dizendo: porque não glorificaram a Deus, não lhe deram graças. Será que você tem agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado? Tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Ou quando vem um problema, você só olha para o problema, para a dificuldade que você está vivendo? Dê graças a Deus e agradeça a Deus porque você está vivo. Porque se Deus colocar o seu dedo sobre o seu nariz, você não vai conseguir respirar, e é o fim da sua existência. A Bíblia também diz o seguinte: se desvaneceram nos seus discursos, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não é assim a sociedade atual? Quando você fala de Jesus, muitas vezes para alguma pessoa que é mais intelectual, ela cheia de si, cheia de arrogância intelectual, ela fala: não, papo de Jesus, isso aí é um mito histórico, isso aí nunca existiu, isso aí é história da carochinha. Eles acham que nós somos doidos e eles são sábios. Vê como Paulo tem a revelação de Deus de como está a sociedade atual. Ser crente é ser louco, e ser do mundo ou não crer em Deus é ser sábio. Esse papo de Deus é loucura. Quantos já ouviram isso quando for evangelizar alguém? Não é verdade? Eles acham que são sábios, mas a Bíblia diz que eles se tornaram loucos. Mudaram a glória de Deus, no versículo 23, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que é isso, irmãos? Isso é a idolatria. Fala comigo: idolatria. Pastor, mas eu não adoro imagem, eu não tenho isso. Sabe, as pessoas carregam santinhos de imagem de homens. Às vezes dentro da igreja, mesmo dentro do povo do Senhor, as pessoas veneram e têm os seus ídolos gospel. Sabe, para mim isso é um cúmulo. Quando um crente vai ficar pedindo autógrafo e puxando a roupa de algum cantor, sabe? Fazendo aquelas coisas loucuras, berrando. Isso é idolatria, irmão. Isso é idolatria, e a idolatria tem infiltrado dentro da igreja. Idolatria não é apenas isso, adorar imagens de pessoas, de aves, de bichos. É venerar qualquer coisa acima de Deus. E é por isso que o cálice de Deus, a ira de Deus, recai sobre a sociedade e sobre os homens. Vocês já perceberam que os locais onde tem mais idolatria são os locais onde mais tem promiscuidade? Sim ou não? Porque o espírito de idolatria atrai a prostituição, a impureza e toda sorte de promiscuidade. E logo após, Paulo entra nessa área. No 24, porque isso também Deus os entregou às suas concupiscências e os seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. E aí começa a relatar a imoralidade e a sujeira que tem invadido hoje a nossa sociedade. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
mente. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Aqui está falando de lesbianismo. No contrário à sua natureza. O natural seria o quê? Uma mulher e um homem. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Está falando do homossexualismo. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Querido, por causa dessa sujeira que está invadindo a sociedade, Deus tem derramado juízo e a ira sobre as pessoas, sobre a sociedade. Nós temos visto tantas catástrofes acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o berço do avivamento no século XVIII. Foram os pais nossos, em termos de evangelismo. Você vê só acontecendo desgraça hoje, juízo terrível, catástrofes todo o tempo, não é verdade? Vulcões no Havaí, sabe? Vendavais em todo o tempo, enxurradas, até os muros quebraram. E a água invadiu as cidades, destruindo a vida das pessoas e matando milhares. Deus está derramando juízo sobre a terra. E isso é só o começo, querido, porque nós estamos no tempo do fim. Como está a sua vida? Como está o cálice da sua vida nas mãos de Deus, querido? Será que está enchendo de sujeira e imundícia? Não brinque com Deus. Amém? Porque Deus é fogo consumidor. Sabe, tem irmãos que conseguem deixar pecados, sabe, ali escondidos, anos e anos, caindo nos mesmos pecados, tratando ali de qualquer maneira, queridos. Lá em Hebreus fala, aquele que estiver pecando voluntariamente, não resta mais nada a não ser juízo de Deus. E você quer o juízo de Deus? Então não brinque com o pecado. As pessoas hoje têm chamado o pecado de problema, porque é mais fácil lidar com o problema. Eu jogo num canto e toco a minha vida. Mas pecado é pecado. Amém? Por que é mais fácil chamar pecado de problema? Porque daí eu não preciso tratar. Mas a Bíblia chama pecado de pecado. E quando eu sou confrontado com o pecado, só tenho uma alternativa: me arrepender, mudar de atitude, pedir perdão ao Senhor, me apropriar do sangue de Jesus e continuar vivendo uma vida santa diante do Senhor. Deus quer que você cresça em santidade, querido. Será que existe algum pecado escondido no seu coração e na sua vida? Deus quer te curar nessa noite, amém? Querido, para aquele que vive em pecado, existe uma linha fina entre a sua vida e a boca do inferno. Não brinque com isso, porque se Deus tirar a sua mão protetora da sua vida, o inferno vai tragar você. Não existe purgatório, não existe meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, querido. E o inferno é real. Nós temos visto o testemunho do pastor Daniel Etiuk. Não é brincadeira. Será que você está brincando com Deus? Conserta aquilo que está errado na sua vida. Amém? A Bíblia revela que por causa da sujeira, da iniquidade, da sociedade, das pessoas, do homem, Deus fez cair sobre os seus próprios corpos o fruto desta iniquidade. A Bíblia diz, cometendo torpezas no 27, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, a uma mentalidade suja, pervertida, para fazerem coisas que não convêm. Fala comigo, todo pecado tem uma consequência. Pecado é pecado. Deve ser tratado com seriedade. Uma das maiores marcas do avivamento, sabe qual é? É quando os crentes, as pessoas, os pecadores, começam a tratar o pecado com seriedade na sua vida.
Sabe, eu acho estranho isso. Pessoas que se dizem avivadas, pessoas que se dizem cheias do fogo do Espírito Santo, com pecados escondidos, com pecados rotineiros, com pecados contínuos. Eu não creio que Deus está na vida dessas pessoas. Deus caminha com aqueles que são santos. Amém? Com aqueles que vivem uma vida de piedade, uma vida de justiça, que produzem os frutos do Espírito dentro de si e não aceitam nenhuma sujeira contra o pecado. Essa frase que o pastor Valdani sempre fala para nós, eu tenho medo de pecar. Que isso invada cada um dos nossos corações, amém? Que o medo de pecar invada o teu coração, querido. O medo de ferir o coração de Deus e atrair o juízo de Deus sobre a tua vida. Sabe aquilo que você tem escondido durante anos? Deus está vendo. O diabo está vendo. E você sabe que precisa mudar. Se você quer mais de Deus, se você quer crescer na vida cristã, corte o laço com o pecado. Mas pastor, como? Com arrependimento. Todo pecado tem consequência. A Bíblia diz que o pecado atrai até ao próprio corpo. Nós vemos tantas doenças hoje em dia invadindo as pessoas. Muitas delas fruto de pecado escondido. Pecado escondido, invadindo, penetrando o coração, a vida, o corpo das pessoas. Porque não tratam, não se arrependem. Um exemplo de uma praga que existe hoje dentro da sociedade do mundo, sabe qual é? A AIDS. E eu creio que é já o juízo de Deus sobre a sociedade, sobre o mundo. A AIDS surgiu em aproximadamente, os historiadores creem que lá por 1960, os caçadores de macacos no Congo estavam caçando macacos ali e mexendo, manipulando aqueles macacos, se feriam, e o sangue do macaco tocou com o sangue do homem, e ali foram, esses caçadores iam em bordéis nas cidades, e das cidades foram crescendo, se multiplicando, a AIDS invadiu a África, depois foi invadindo os portos dos Estados Unidos, de São Francisco, de Nova York, e dali se espalhou para o mundo todo. Hoje é uma praga mundial. Por dia, 30 mil pessoas são contaminadas com o vírus da AIDS. Isso é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. 30 mil pessoas são infectadas com o vírus da AIDS por dia. 45 milhões de pessoas. Isso é uma estimativa aproximadamente no ano 2000, já está furado. Imagina como é que está hoje. No ano 2000, essa estimativa da Organização Mundial da Saúde diz que na época existia 45 milhões de pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, que é uma doença incurável. E dessas 45 milhões de pessoas contaminadas, 3 milhões de pessoas morrem todo ano. Fala comigo, 3 milhões de pessoas morrendo a cada ano, fruto do pecado. É o juízo de Deus sobre a humanidade. Querido, não queira conhecer a ira de Deus sobre a tua vida, amém? Conserta aquilo que está errado. Conserta aquilo que está errado na tua vida. Não queira ser como esses 28 mil habitantes dessa pequena ilha, que se orgulhava de ser a ilha mais pervertida, mais corrompida, mais festeira da América Central. E em 45 segundos, 28 mil habitantes foram totalmente destruídos e mortos. Juízo de Deus sobre a humanidade. O cálice da ira de Deus sobre o homem. Você tem pecado escondido, querido? Conserte. Você tem sujeira que colocou debaixo do tapete? Conserte. Esta é a paga do pecado. O pecado invadindo os corpos, o pecado atraindo juízo, o pecado atraindo catástrofes de toda sorte para a humanidade, porque a humanidade está caída e longe de Deus. No final, Paulo, nesse trecho, começa a descrever como é o homem sem Deus.